Oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre, você sabe. E cara, o trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia já está entre nós. Então se você quiser ficar com seu tiro de aranha ligado em todas as referências e sobre o que pode rolar nesse novo filme do Cabeça de Teia, fica aí, porque hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. O trailer já começa com o Peter de cabeça pra baixo vendo um vídeo no Instagram do Ned sobre como ele e a MJ estão felizes em terem entrado pro MIT, como mostrado no final do último filme. Esse provavelmente é um vídeo antigo, já que como a própria sinopse diz, os eventos desse filme se passam 4 anos depois do final de Sem Volta para Casa, mas como dá pra ver pela expressão do Peter, as consequências de tudo que aconteceu ainda o afetam. Depois disso a gente tem uma cena bacana do Homem-Aranha mergulhando em queda livre, com direito até esse take bem criativo dentro da máscara. E também nós temos o Peter lendo a carta que ele entregaria pra MJ, revelando que ele era o Homem-Aranha e explicando que eles se conheciam, mas que ele teve que fazer todo mundo se esquecer dele pra evitar que algo muito ruim acontecesse. Aqui no trailer o Peter não lê a carta toda, mas fica até o final, porque a gente conseguiu a versão completa dela. E continuando, nós temos diversas cenas, como o do Peter revendo o Ned numa lanchonete, o do uniforme do Homem-Aranha lavando enquanto dá pra ver o Peter cheio de hematomas, e o Homem-Aranha recebendo a chave da cidade, que é entregue pela Sheila Rivera, que é assistente do prefeito Wilson Fisk, o rei do crime. O que nos faz refletir, já que em um evento tão grandioso como esse, onde a chave da cidade é entregue, geralmente o prefeito da cidade está presente, o que não é o caso aqui. Isso me faz pensar em duas possibilidades. A primeira é que a Sheila estaria ali para ocupar o lugar do Fisk por ele estar ocupado, o que seria a desculpa perfeita para caso não tenham deixado usar o rei do crime no filme, porque, né? E a segunda seria de que no final da segunda temporada de Demolidor Renascido, o Fisk acaba sendo preso e a Sheila vira a prefeita de Nova York. O que eu acho mais provável, já que teve alguns rumores falando que tanto o Fisk quanto o Matt iriam ser presos no final dessa temporada. E isso é algo que meio que acontece durante a run do Chips e Darsky, que eles meio que estão adaptando. Então, quem sabe? E a seguir nós temos algumas cenas do Homem-Aranha se balançando e perseguindo o famoso tanque que a gente tanto viu no set de filmagens. E no meio dessa perseguição, o Aranha vai acabar topando com o Justiceiro no seu furgão de combate, que vai mais atrapalhar do que ajudar. O que vai obrigar o Peter a dar uma de Kamen Rider e dar um chega pra lá no Frank. Um detalhe interessante que eu notei é que o para-brisa do furgão do Frank tem uma janelinha pra ele atirar, e muito provavelmente esse para-brisa é muito bem blindado pra aguentar o tanto de gente fuzilando o Justiceiro em um dia comum que ele passa. O que acaba sendo uma cena bem engraçada ver o Homem-Aranha esmigalhando o para-brisa em 1000 pedaços, mostrando o quão forte ele é. E continuando, a gente vê o Peter em um apartamento no que parece ser uma festa de boas-vindas no apartamento da MJ, com ela colocando algumas flores bem parecidas com as que o Peter estava carregando em outras cenas, num jarro com água e conversando com um brother que faz o Peter fechar a cara. Que pelo padrão do MCU eu não me surpreenderia se esse cara fosse o Harry. E como que parece ser depois dessa festa, o Peter aparece desmaiando e acordando de ponta cabeça só de cuequinha e um casulo de teias, descobrindo que agora ele tem teias orgânicas. O que não dá pra associar com a cena do Peter saindo peladão de um casulo de teias durante o arco do outro e dele renascendo peladão dentro de uma aranha e ganhando teias orgânicas no tie-in de Vingadores da Queda na run do Paul Jenkins. Eu tô notando um padrão meio esquisito aqui. Mas algo interessante de se comentar é que a sinopse comenta que à medida que as exigências aumentam sobre o Peter, a pressão de tudo isso desencadeia uma evolução física que ameaça sua própria existência. O que é meio que o contrário do que acontece em Homem-Aranha 2 de 2004, já que enquanto lá o Peter 2 vai perdendo seus poderes por conta do estresse, aqui o Peter 1 vai tendo seus poderes e sentidos ampliados. Como nessa cena, onde ele parece que tá conseguindo sentir uma gota d'água caindo, sendo algo bem parecido com o que rola com o Peter no arco do outro, onde ele tem o seu sentido de aranha amplificado. E ao ter problemas com seus poderes radioativos, a gente vê o Peter indo pedir ajuda pro Bruce Banner, que virou um professor universitário. Detalhe é pro casaco da Universidade Empire State, que é onde o Peter estudou nos quadrinhos, e pra esse aparelho na mão do Bruce Banner, que muito provavelmente está tendo que usar para se manter na forma humana e controlar melhor o Hulk. O que provavelmente não vai adiantar muito, já que a gente já tem confirmação de que o Hulk vai aparecer nesse filme e que o Homem-Aranha muito provavelmente vai ter que dar um jeito de parar o Verdão campeão. Em seguida nós temos o Banner comentando que se o DNA sofre mutação, aquilo poderia ser muito perigoso, e também vemos o Homem-Aranha sendo atirado por aí, o que faz parecer que ele tá fazendo um estilingue de teia todo errado, mas pode ser só a edição do trailer também, que tá ajudando a esconder ele enfrentando alguém, como o próprio Hulk. A seguir nós vemos o Peter visitando o túmulo da Tia May, a personagem da Sadie Sink, que segundo rumores e o trailer vazado seria a Jean Grey, O que, pelo jeito que a coisa tá indo, eu acho que vai ser isso mesmo, já que como a gente viu em cenas de set, o pessoal do controle de danos vai atrás dela, e no trailer a gente tem uma cena dela presa, sem contar o fato das cores da roupa dela remeterem ao traje dela de garota Marvel. Mas só pra ressaltar, essa última parte é só ideia minha, tá? Porque na real já falaram que essa mulher vai ser meio mundo, já falaram que ela ia ser a Gwen, já falaram que ia ser outra Mary Jane, falaram que ela ia ser a Jean Grey, que ia ser a Mayday, que ia ser outra Mary Tifoid, que ia ser a Chatra. Pô, essa última ia ser maneira, hein? Então quer saber? Eu vou inovar aqui. Bem-vindo ao MCU, Norman Osborn!
Osborn. Continuando, a gente tem mais cenas de perseguição com aquele tanque que parece bem inspirado no jogo de PS4 e que vai terminar em algum tipo de prisão ou prédio do governo, onde o Homem-Aranha vai descobrir que quem tava pilotando aquele tanque na verdade era uma velhinha que parece que está sendo usada por algo ou alguém que controla as pessoas. O que eu achei meio vacilo mostrar essa cena no trailer, porque, pô, é o tipo de revelação que eu gosto de ver no cinema. Nisso a gente vê o Michael Mando finalmente retornando como escorpião, o Aranha trombando num monte de pombo, o Homem-Aranha e a MJ num telhado, várias recriações de capas, como da Amazing Fantasy número 15, Amazing Spider-Man 345 com o Aranha enfrentando o Boomerang e 134 com o Tarântula. A gente também tem uma cena de um cara falando pro Homem-Aranha que eles estão enfrentando um perigo incontrolável e invisível, o que me faz pensar que talvez ele esteja falando do tentáculo, já que nós vemos o Peter enfrentando vários ninjas do tentáculo numa prisão, provavelmente porque foram contratados pelo Lápide, que também tá confirmado para aparecer nesse filme. Ah, e detalhe pra essa cena do Aranha enfrentando os ninjas, com o Peter aparecendo com os olhos totalmente pretos, parecendo bem com os de uma aranha mesmo, que nem na run do Paul Jenkins. Junto disso, a gente também tem um homem falando que as aranhas possuem 3 ciclos de vida, e que entre eles as aranhas ficam vulneráveis a ameaças, mas que aquelas que conseguem resistir passam por um tipo de renascimento. E eu não sei vocês, mas é meio difícil tirar o Aranha humana da cabeça depois de ver tudo isso. Chegando no final do trailer, nós temos a MJ se apresentando pro Peter, com a gente descobrindo que ela é a nova vizinha dele depois dela voltar do MIT. E também dá pra ver no fundo do quarto dela que ela tem inúmeras fotos e recortes do Homem-Aranha, o que reforça a ideia de que ela sabe que ela tinha algo com o Homem-Aranha, mas que ela não se lembra totalmente. E agora que já falamos sobre o trailer, vamos ler a carta que o Peter escreveu. Já que o Narrow do Stuff lá do Twitter fez a boa e transcreveu tudo que estava escrito nela. E nessa carta diz: Oi, meu nome é Peter Parker, e você não se lembra de mim, mas eu tenho algo pra te dizer e vai parecer meio maluco, mas é a verdade. E eu sei que você vai acreditar em mim porque você é muito boa em saber quando eu tô mentindo. Nós nos conhecíamos, nós estávamos juntos, mas algo ruim ia acontecer com o mundo, e o único jeito de impedir era fazer todo mundo esquecer de mim, porque eu não sou só Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha. E às vezes, o Homem-Aranha tem que tomar decisões difíceis, mesmo que isso machuque o coração do Peter Parker. Talvez eu nunca leia isso pra você, talvez eu só esteja escrevendo isso pra mim, talvez essa seja a minha responsabilidade, de viver a sós com a verdade. Mas a verdade é que eu te amo, e eu espero que lá no fundo, algo dentro de você se lembre que você também me ama. E bem pessoal, esse foi o trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia. O Dash Cretton em toda a produção parece estar fazendo um trabalho muito legal com o Aranha, os visuais estão muito bonitos, e pô, em que mundo que eu ia pensar que um filme do Homem-Aranha iam adaptar o Boomerang e o Tarântula? Sem falar que tem rumor ainda que vai aparecer o Rainrod e o Bola 8. Sério, eu acho que tem chance até do Gibão aparecer nesse filme. Eu só não gostei de tirar o bigodão do Tarântula, pô, isso aí é imperdoável. Mas brincadeiras à parte, eu tô bem animado pra assistir esse filme, parece que vai ser bem legal mesmo, e espero que seja tudo isso que promete ser. E bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação de todos os próximos vídeos. Se você gostou, deixa o seu gostei, não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou. E se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, compartilha ele o máximo possível com seus amigos nas suas redes sociais. Bom, no mais é isso, muito obrigado por me assistirem até aqui, se cuidem e nos vemos em breve. Falou!